pessoal, este é mais um ShojoCast e como eu gravei vários vídeos muito próximos, vou falar pouquinhas coisas a respeito do episódio 7 de Nina the Starry Bride. Aliás, o próximo episódio já estreia amanhã, segunda-feira, porque esse programa vai entrar no YouTube hoje. Então, se você não conhece a série e você não quiser spoilers, eu recomendo que você vá no primeiro vídeo que eu gravei, em que eu comento a série, mangá, uma série e outras coisas, ou vá no primeiro episódio, no vídeo do primeiro e do segundo episódio, quando eu comento o anime mesmo, somente ele. Mas, vou dar um resumo muito rápido do que é esta série, para que a gente comente pouquinhas coisas sobre o episódio. É um episódio importante, mas eu não vi tanta coisa assim para discutir em relação a ele. Mas vamos lá. Nina the Starry Bride se passa no mundo de fantasia. A história começa no reino de Fortuna, e é falado assim mesmo, Fortuna, apesar de aparecer nas legendas e aparecer nas scanlays como Fortuna, F-O-R-T-N-A. Os japoneses, é uma questão de transliteração que não consegue fazer a ligação, quem está transliterando, com a ideia de Fortuna, deusa romana, a ideia de destino, a ideia de que você tem controle sobre o seu futuro, que é uma discussão da história mesmo, tá lá, na cara de todo mundo. Mas vamos ao resumo. Nina tem esses olhos, tem olhos que a distinguem de todo mundo naquele reino, são olhos azuis, de um azul profundo, que não se escurecem nem de dia nem de noite, eles mantêm lá o seu brilho, que seriam olhos iguais aos do Deus, do maior Deus daquele reino, e dos outros também, ao que parece. E os pais fazem com que ela esconda esses olhos enquanto ela é pequena, com o cabelo. Depois que eles morrem, ela acaba se juntando a dois outros garotos de rua, Side e o Colin, que viram a família de coração dela, e com quem ela vai viver ali. Ela se disfarça de garoto para evitar maiores violências e também mantém escondidos os seus olhos. Quando o Colin morre, porque eles não têm dinheiro para pagar um médico, e o irmão do Colin diz: nosso destino está escrito nas estrelas, nossa sorte, nossa fortuna, está escrita nas estrelas, a Nina se revolta, ela foge, mas quando ela retorna, o Side a engana e a vende para o príncipe Azuri. Azuri é o segundo príncipe do reino de Fortuna. Ele era responsável por levar a princesa Alisha da ilha santuário onde ela tinha sido criada, que ela seria ordenada sacerdotisa aos 16 anos, para o castelo real, porque o rei de Fortuna tinha combinado o casamento dessa princesa com o príncipe herdeiro do reino vizinho, que é Galgada, que é um reino expansionista, então era uma forma de garantir a paz. Só que Alisha morre no meio do caminho. Alisha também tinha os olhos idênticos ao de Nina, e como ela estava nessa ilha desde muito pequena, ninguém lembra da princesa, só lembram dos seus olhos. Azuri achava que Nina era um garoto, é melhor que não seja, e ao descobrir isso é bom. Ela tem 3 meses para se preparar para esse casamento. Nina tem que morrer para que Alisha possa viver. No início, os primeiros capítulos, Nina e Azuri se bicam, não se dão bem, mas logo acabam se apaixonando, e o príncipe Azuri, que se cria também como um escravo do destino, um peão nas mãos do destino, e ele decide que ele quer evitar que Nina se case no reino de Galgada, mas ela acaba se sacrificando, porque ela acredita que se ela não se casar, o reino de Fortuna será invadido e Azuri também será morto, porque é uma conspiração contra ele. Muito bem. Nina agora está em Galgada. No último episódio, ela conheceu o príncipe. Ela conhece, nos 2 últimos episódios, ela conheceu o príncipe Sete, que é o seu escolhido, o seu futuro marido. Sete, a princípio, é apresentado da pior maneira possível, como um homem que pratica toda sorte de violência,
contra quem quer que seja, mas que tem no seu palácio uma série de noivas em potencial. Nina descobre que não é a única, e essas noivas elas estariam ali, né, como reféns, caso qualquer coisa que elas fizessem de errado ou que pudesse lhes ser imputado, isso significaria que os seus reinos seriam punidos. Só que Nina se recusa a ficar nesse papel de vítima e refém, e ela entra, né, numa disputa com o próprio Sete para fazer com que ele a tome como rainha, né? Coisas acontecem que eu não vou descrever, mas o fato é que Sete acaba levando a Nina com ele para a capital de Galgada. Então o episódio anterior terminou assim, Nina indo, né, com Sete, e era a primeira princesa, né, que era levada, e como durante essa estadia turbulenta ali no palácio mais perto da fronteira, ela consegue ganhar a estima, né, dos criados, das criadas, dos soldados, gente que sequer falava com ela quando ela chegou. Todos acreditam que ela ser levada, né, significa que o Sete a quer como esposa. O episódio anterior, ele fecha com um acidente. Nina cai de um penhasco, a carruagem dela cai de um penhasco, houve muita chuva, a estrada é estreita, a estrada está escorregadia, e nesse episódio, né, o Sete vai resgatá-la, porque o pássaro, né, do Sete, que é a única coisa que ele ama, né, que também se chama Nina, estava com ela dentro da carruagem, a gaiola se abre e o pássaro vai chamá-lo. Nina, ela percebe que o Sete, ao salvá-la de uma tigresa, depois descobrem que é uma tigresa, ele está ferido, ela quer ajudá-lo, ele recusa. Ela vai, né, meio que mostrar para ele, né, que ela não reforçar, né, porque ela já tinha começado isso, que ela não é qualquer uma, que ela não vai quebrar, né, que ela não vai se deixar destruir. Nesse episódio, o Sete já começa a dar sinais de que ele efetivamente, duas coisas. Ele acha a Nina muito estranha, ele já achava, né, porque ela é uma sacerdotisa que não acredita em destino, né? Isso é uma coisa. E o outro é que ele começa a se apaixonar por ela, né? Diferente do Azuri, né, que ainda é meu favorito, eu estou no momento do mangá em que ele ainda não me deu motivos para desgostar dele, ou para torcer pelo Sete. O Azuri, que é um sujeito maduro, responsável, o Sete é um crianção, né? A autora, ela quer forçar a mão, né, para mostrar que o Sete, ele é tão imaturo porque ele teve uma infância triste. Essa infância triste dele já começa a se abrir nesse episódio e ela vai ser jogada na nossa cara amanhã, tá? Mas eu não vou adiantar nada. O fato é que a Nina, inclusive, né, ela chega a beijar o Sete quando ele está ferido, para dizer que aquele beijo não significa nada, porque esse tipo de demonstração só significa alguma coisa quando existe afeto. E no episódio anterior, ele a tinha beijado, né, como uma forma de dizer, eu quero corromper essa moça, né, que é cheia de tão grandes ideais e tão boa de coração tão puro. E aí ele fica realmente impactado. Eles são salvos, Nina consegue um bichinho de estimação, né, que é a filhote de tigre. O Sete deixa que ela leve, não somente isso, consegue alguém que saiba cuidar de um tigre para ajudá-la, né, ou pelo menos para orientar como cuidar do bichinho. E aí em Galgada, nós não conhecemos ainda o rei de Galgada, vai ser revelado amanhã, mas nós já conhecemos os irmãos do Sete, né? O Io, o Bido e o Toad. Dessa vez eu lembrei do nome do caçula. A personalidade deles não está ainda mostrada, ela vai ser mostrada no episódio próximo. Cada um tem características ali, mas olhando, né? Olhando as pessoas já dá para dizer, o Io é o que tem mais inveja, é o que tem mais problemas ali diretos com o Sete, né? Embates com o Sete, porque ele seria o primeiro príncipe, né? Eu até comentei no episódio passado, no vídeo do episódio passado, que no mangá é dito que o Sete é o caçula. No anime, na legenda, no mangá, Scanlations, a Valéria não leu o original, tá? No anime é dito que ele é o terceiro príncipe em idade. Ele é o herdeiro porque ele foi escolhido como tal. E eu acredito que o anime está correto. Por quê? O Io, ele é o mais velho, o Bido, ele é o segundo, o Sete, ele é o terceiro.
E o Tolt é visivelmente o mais novo, tá? É visivelmente mais novo. Ele é desenhado para parecer mais novo, para parecer mais infantil. E aí eu dou uma pista para parecer inofensivo, né? O Io é o que tem mais problemas com o Seth porque ele é mais velho e o Seth o ofende ali porque o Seth ele nasceu fora de um relacionamento legítimo. Amanhã vai ser explicado no episódio próximo. O Io, o Seth diz, né, que ele é filho de uma concubina. Então isso rebaixaria, ele não é filho da rainha. Mas até agora, onde eu estou no mangá, não se mostrou rainha de Galgada nos flashbacks, quando aparece o pai deles. Não mostrou nada, nada, né? Quem são as mães desses rapazes, né? O Bido, ele também cutuca o Seth, mas ele é extremamente vaidoso, que é muito evidente. E o Tolt parece desinteressado de tudo, né? Parece alheio a tudo. Eles têm uma briga, quase o Io puxa a espada para o Seth, eles iam duelar e a Nina intervém. É uma cena maravilhosa, porque a Nina repreende todo mundo e ela assume um grau de intimidade com o Seth, né? Ela impõe a ele um grau de intimidade que ele permite, exatamente porque ele já está mexido, né? Que surpreende todo mundo. A forma como ele não reage violentamente à intervenção dela. Depois ela se sente mal, depois ela fica pensando, caramba, o que eu fiz, né? O que vão pensar de mim? Ela diz, é porque eu tenho um irmãozinho caçula que às vezes dá uma desculpa qualquer. Então temos os 3 príncipes. O rei dá ordem, né, para que a Nina durma no mesmo quarto do Seth, né? Então há um interesse, uma conversa, um interesse de que se adiante, né, o possível esse casamento, mesmo engravidando a Nina antes, né, deles se casarem, porque isso aumentaria, né, o poder que eles têm sobre o destino do reino de Fortuna, né? Talvez matando os outros príncipes e unificando os 2 reinos, colocando Nina, né, como a única herdeira e rainha. Não importa, isso não é dito, é a Valéria que está dizendo, isso não é dito, nem aparece no mangá. Eu acredito que essa seja a sugestão. E eles passam a noite juntos, aí tem toda aquela situação de constrangimento, é uma cama enorme, dava para um deitar de um lado, deitar do outro, etc. Mas coisas acontecem ali, né? E o Seth consegue dormir, né, de forma tranquila, porque a Nina está ali e os bichos também estão ali, coisa que ele não conseguia fazer, né? Ele tem muitos demônios do passado, né? Assistam o episódio. E a Nina, né, no outro dia, quando eles acordam, o Seth, ele exige que a Nina o vista. Eu já discuti isso lá atrás, acho que no primeiro episódio, quando o Seth aparece. É uma mania, ou no episódio em que ele aparece no final, né? Enfim, eu vou achar e eu coloco o card. Eu acho muito estranha essa história de séries japonesas, não é só Nina, né, que botam mulheres vestindo homens, né? Quando mulheres criadas vestem homens, normalmente isso tem um sentido erótico. Ali, efetivamente, o Seth, ele queria constranger a Nina e forçar uma intimidade com ela. E há uma pequena censura ou omissão nessa cena. Que omissão, né? Ela vai vestir o Seth e tira a parte de cima, etc. E ele fala, e a parte de baixo? E as calças? E ela fica muito constrangida e ela veste ele de qualquer jeito. E depois entram criadas que o arrumam. Até essa parte das criadas é cortada. Então, ele aparece vestido de uma forma absolutamente absurda. Nina o vestiu e a cena corta e não mostra, né, ninguém entrando dizendo, o que é isso, vamos consertar você. E na próxima cena já aparece ele bem arrumado. E aí o rei de Galgada diz que cancelou, né, a sequência lá, né, o que seria a hierarquia dos príncipes. Agora ninguém mais é o herdeiro e o herdeiro do trono vai ser aquele que conquistar a fortuna. No mangá, se eu não li errado, Scanlations, né, é dito que quem conseguisse conquistar a Nina, conquistar a Lixa, né, tomar a princesa. Só que o Seth já está com a princesa na casa dele, na torre dele, porque cada um desses príncipes tem uma torre ali no grande palácio de Galgada. E aí o episódio de amanhã, né, são os vários príncipes tentando ou sequestrar a Nina ou atrair a Nina para sua torre, e aí vocês vão ver como isso vai acontecer. Enfim, é um episódio em que mostra, né, esse início da aproximação da Nina com o Seth. Lembrando, e eu reforço o que eu disse no episódio
anterior, no vídeo anterior, Nina, ela tem que fazer esse casamento dar certo. Ela é como tantas outras princesas do mundo real, históricas, que foram mandadas como reféns, e esse tipo de casamento não é nada além do que troca de reféns, muitas vezes, que uma princesa vem, uma princesa vai, em que ela está ali, ela precisa fazer aquele casamento funcionar, independentemente dela gostar daquele homem ou não. É claro que a autora coloca o set lindo, maravilhoso, fisicamente falando, e vai mexendo na personalidade dele, né, para fazer os ajustes e torná-lo, né, alguém atraente. Mais do que isso, mexendo com uma ideia que é plantada principalmente dentro das mulheres, né, pela literatura, por todo esse material produzido para o público feminino, de que mulher pode consertar homem, tá? De que mulher, né, é capaz de mudar um homem, né? Você vai casar com ele, ele bebe, ele vai parar de beber, ele joga, ele vai parar de jogar, ele fuma, ele vai parar de fumar, ele se comporta, né, de forma violenta, não, mas se eu for boazinha com ele, eu vou fazer com que ele mude. Gente, não é assim que acontece, tá? Muitas mulheres entram pelo cano por causa disso. Mulher não é centro de reabilitação de homem. Agora, né, se a autora encaminha a história, né, ela criou um triângulo, tá? Se ela encaminha a história para que ele se conserte antes de ficar com a Nina, né, que ele faça esse arco, né, virtuoso antes, e eu não sei efetivamente como a história termina. Toda vez que eu posto alguma coisa, né, sobre Nina no Facebook, ou alguém posta no grupo do Shoujo Café, alguém vem e comenta, porque a autora vai deixar ela com 7. Eu não sei, né? Quem está lá no volume 12, 13, 14, né, os últimos que saíram, talvez saiba de algo que eu ainda não sei. E eu não fui atrás de spoilers, né? No momento em que eu estou, eu acredito que os dois têm chances de ficar com ela. Aí alguém tem dito, depois que do que o Azuri fez com a Nina. Não sei o que o Azuri fez com a Nina, mas lembrando que lá no primeiro episódio, que é a abertura do mangá, isso não é um spoiler, nós temos Nina dizendo que está sendo condenada à morte novamente. E quem está sentado no trono é o Azuri. Não mostram, né? Mostram daqui, aqui, né? E tem os brincos, você reconhece que é o Azuri. E detalhe, aquilo que foi cortado do episódio passado, que eu coloquei como spoiler, entrou nesse episódio, que deveria estar no episódio passado pela sequência do mangá. É o Azuri sendo coroado em fortuna. Eu esperava que isso não aparecesse, ou, enfim, apareceu, e episódio de amanhã, se seguir o mangá, Azuri não aparece. Ou ele aparece na última cena. Na última cena, ele talvez apareça, e aí vocês vão ver de que forma ele aparece. Então, assim, no pé em que está, a animação não cobre nem metade do mangá. Ela vai morrer, né? Vai terminar lá daqui a pouco, né? Não vai cobrir, nem vai chegar, acho que vai terminar no episódio 6, no volume 6 ou no volume 7. Vão deixar inacabado assim no ar, ou a gente vai ter a boa surpresa de quando chegar lá no último episódio dizerem assim, teremos segunda temporada. É o que eu estou torcendo. Isso tem acontecido com algumas séries ultimamente, né? O Apothecary Diaries, o Diário de uma Apotecária, que a Panini está lançando, né? O mangá, que não é mangá shoujo, mas a novel original, o livro original era para o público feminino, enfim, né? Aí vocês escolhem. Então, o Diário de uma Apotecária, o Atashi no Shawasena Kekon, aquele anime da vilã da Catarina Claes, né? Também, quando chegou no final, anunciaram logo uma segunda temporada. Vai que acontece. Mas com 24 episódios, Nina não termina o mangá. A autora prometeu, né, em março deste ano que está terminando. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, está terminando quando? Eu imaginei que ela terminasse esse ano. Ela não vai terminar esse ano. Ela não vai terminar antes do volume 16. Então, assim, vai precisar de mais 12, mais do que isso, né? Então, eu realmente não sei. E não sei se nesses volumes que eu ainda não li, tem alguma barriga. No momento que nada acontece, que se você cortar aquilo não vai fazer falta. Mas vamos lá, vamos esperar. Então é isso. Este é o nosso programa sobre o episódio 7, né, de Nina The Starry Bride. Amanhã sai o episódio 8. Vou gravar ao longo da semana, em algum momento, né?
E no episódio 9, se tudo correr bem, o Azuri volta para a história. Vamos ver o que acontece. Então é isso. Tchau, tchau para vocês.